Incessantemente ressoam em meus ouvidos torturados um guinchar e um farfalhar oriundos de algum pesadelo, e um ladrar débil e distante como o de um gigantesco cão de caça. Fala pessoal, estou invadindo o Cabeceira mais uma vez e peço muita licença para entrar nesse canal, onde tem essas pessoas... Ah, para! Pode entrar! A gente deixa. Peço licença para conversar com vocês e compartilhar um pouquinho da minha experiência, que não é tão profunda na literatura como dos meus colegas, amigos. Para quem não conhece, o meu nome é Guilherme, eu sou esposo da Bia, sou amigo da Lívia, do Rony, da Gi e de todos os cabeçudos, né? Eu quero ser amigo de vocês também, inclusive meu WhatsApp tá embaixo, pode chamar, vamos ser colegas. E depois evoluímos para amigos. Eu quero trazer de uma forma um pouco limpa e simples aquilo que eu aprendi com esse livro, tá? Então eu trouxe para vocês aqui hoje Medo Clássico, volume 1, do H.P. Lovecraft. Era um livro que eu já queria há muito tempo ler, toda vez que a gente ia procurar um livro diferente, eu falava, nossa, queria muito ler Lovecraft, conhecer um pouquinho mais, porque a gente conhecia ele da cultura pop, das séries, desenhos e tudo mais, mas eu não tinha tido a experiência de conhecer o autor e nem a forma de escrita dele, nem os contos dele de uma forma um pouco mais profunda. Ele é um livro que, quando eu estava pesquisando para comprar, eu tive um pouco de dificuldade. H.P. Lovecraft, ele é considerado um dos pais da ficção científica, somado ao gênero do terror. Então, as histórias em si que ele escreve, elas envolvem ficção, mas também envolvem um terror. E por incrível que pareça, a forma de escrita dele, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, ela gera na gente essa sensação de terror mesmo. Um pouco sobre o livro. Cara, eu vou ajudar vocês, né? Quando eu fui pesquisar o livro para comprar, eu queria saber quais contos tinham. Porque existem várias edições dos livros do H.P. Lovecraft que reúnem os contos e as novelas, e eu não encontrava nada que detalhava quais contos tinham em cada versão. Então, primeiro vai uma dica prática para vocês. Eu vou falar os contos que tem dentro desse livro. São alguns, e isso vai te ajudar na hora de decidir se você começa pelo volume 1 ou volume 2 e indifere a compra do livro. Mostra o livro pra gente. O livro é um livro muito bonito, né, da Dark Side, e tem algumas coisas legais com realidade virtual. Se der, a Bia vai colocar no vídeo, se não der, ela não vai colocar. Não deu. As ilustrações são fantásticas. Quando a gente pega para ver os desenhos, que são a descrição das criaturas, é muito bem feito, é algo realmente apavorante, não é um desenho de criança, é um desenho bem obscuro mesmo, e que, somado à narrativa, gera uma sensação muito legal na gente. Eu acho que acaba ajudando, né? Para quem tem dificuldade de imaginar as criaturas aí com a própria imaginação, lendo o livro você já começa cada conto tendo uma ideia do que se trata aquela história. Enfim, então para vocês saberem, esse livro ele reúne aqui 9 contos e novelas do Lovecraft. Dagon, A Cidade Sem Nome, Herbert West Reanimator, O Depoimento de Randolph Carter, O Cão de Caça, O Chamado de Cthulhu, e você pode chamar da forma como você quiser isso aqui, porque é indefinido, Nas Montanhas da Loucura, A Sombra Vinda do Tempo e a História do Necronomicon, que é bastante conhecido também. Fora isso, existem algumas outras citações, alguns recortes de notícias, cartas, que complementam o livro, que introduzem um pouco mais no universo do autor. O livro em si, ele possui, não são só os contos e as novelas, ele possui alguns recortes de cartas, notícias, informações sobre a vida do autor, que trazem uma imersão muito mais profunda no universo do Lovecraft. Algumas coisas interessantes aqui para vocês saberem também. Ele teve como inspiração Edgar Allan Poe, que é um dos pais do terror, então a gente já consegue entender que as histórias elas vão ser recheadas de coisas sobrenaturais e que geram medo na gente. E ele inspirou outros escritores. Lewis, por exemplo, teve inspiração na questão do universo cósmico criado por Lovecraft, e é um dos detalhes muito legais dele, o fato de que o autor ele conseguiu, assim como Tolkien, criar um universo único e específico dele. Então existe uma mitologia própria, existem deuses próprios, existem criaturas ancestrais próprias, e até a forma como isso é descrito é muito legal, porque você acaba descobrindo um universo totalmente novo. E querendo ou não,
os contos têm uma conexão entre si. Existem citações, elementos que existem dentro de um conto e depois são trazidos à tona em outro, ou até se tornam um conto próprio. Importante também sobre a narrativa do livro. Tem 2 pontos muito legais sobre a narrativa. O primeiro deles é o fato de ser um vocabulário muito rebuscado. É um livro que você lê e, assim, querendo ou não, você precisa ter uma certa atenção e dedicação para entender o que aquela oração por completo está querendo falar. Não é que existe uma palavra difícil, às vezes existem mais de uma palavra difícil dentro da oração, e quando você termina, você tem que falar, deixa eu ler de novo e entender com clareza aquilo que o autor está descrevendo ali. Então esse é um ponto que tem o seu lado positivo, que é o fato de aumentar o vocabulário do leitor, então isso te instiga a não ficar preso a escritas literárias mais comuns, ao mesmo tempo que é um pouco dificultoso e cansativo, né? Então você acaba lendo, às vezes tem que reler, voltar um pouquinho para entender o contexto e tudo mais. Antes da gente seguir para o conto em si que eu separei, acho que algo legal de falar aqui, e que às vezes pode parecer meio batido, é a questão do contexto histórico em que tudo foi escrito. Lovecraft, ele é tido como um escritor que carregava algumas falas racistas dentro dos contos e novelas que ele escrevia. Quando eu ouvi isso sem ler, eu falei, é a militância. Mas na verdade não é só isso. Realmente existem frases e discursos racistas que estão atrelados à cultura racista do século em que o autor viveu, né? Então os contos foram quase todos escritos ali no período de 1920, então tem muita coisa ali que está enraizada na cultura da época. Então isso acaba realmente sendo traduzido no livro, com algumas citações realmente pesadas, mas é o tipo de coisa que a gente acaba relevando, porque a gente entende que era um contexto histórico, filtra porque não serve pra gente, e a gente segue a leitura se apaixonando por aquilo que o autor escreveu. Beleza. E agora o conto, né? O conto que eu separei, foi até um problema, porque eu não queria trazer muitos spoilers, mas não tem como fazer uma resenha de um conto. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do conto que eu escolhi, que é O Cão de Caça, que foi o que eu comecei lendo para vocês aqui, um trecho, e instigar vocês a conhecer os outros contos do autor, que existem tanto nessa versão quanto na outra. Eu peço que vocês prestem muita atenção, porque a gente acaba traçando uma analogia com algo que a gente ouve sempre no dia a dia, principalmente para quem frequenta igreja, que é de que um abismo puxa outro abismo. Eu gosto sempre de extrair das histórias, mesmo que o objetivo não seja uma lição de moral, uma lição de moral, porque toda história traz consigo uma lição, seja ela boa ou negativa. O conto em si traz aqui a história de 2 personagens que são amigos, aparentemente ricos e excêntricos, que possuem vários hobbies e vão se descobrindo dentro desses hobbies e vão buscando cada vez mais coisas ligadas ao sobrenatural e coisas ligadas a assuntos muito pesados. Então existem citações de alguns movimentos literários e estéticos aqui que remetem a coisas pesadas, de cunho moral. Então a gente percebe que os personagens eles vão buscando hobbies e vão buscando coisas que os alimentem em relação a essa necessidade de encontrar algo. E chega um determinado momento onde a decisão dos dois para suprir essa sede que eles têm pelas coisas erradas é colecionarem coisas mórbidas. Então eles começam essa busca e no final das contas o que eles passam a ser são arrombadores de túmulos. Eles vão atrás de túmulos, eles depreciam esses túmulos a fim de encontrar objetos que possam entrar para a coleção pessoal deles. É uma coisa mórbida, é uma coisa muito estranha, mas isso passa a, de certa forma, saciar essa vontade deles pelo sobrenatural e por coisas estranhas. E em determinado momento eles viajam para a Holanda. No livro não fala de onde eles eram, mas a gente acredita que seja a Inglaterra. Eles viajam para a Holanda e lá eles encontram um túmulo, eles arrombam esse túmulo e eles encontram restos mortais de um ser descrito lá, aparentemente um esqueleto humano, não tem uma descrição exata disso, porque só tem o osso, e um colar. Esse colar, ele é um colar de jade que tem um desenho de um cão de caça com asas, e aí existe uma descrição de como é essa criatura. O legal, e aqui fazendo um parênteses na história, é que a gente encontra uma similaridade na escrita do Lovecraft com alguns outros autores na questão de detalhar. Ele detalha muitos elementos
de como é a paisagem, como é a lua, o que compõe aquele cenário, a fim de trazer uma imersão mais real para o leitor dentro do universo que ele está tentando inserir. E eu acho isso fantástico e funciona. Um determinado dia eu estava lendo uma das histórias aqui, fiquei com medo e fui perto da Bia para terminar de ler, porque eu realmente fiquei com medo, cara. Então, assim, a proposta de uma escrita nesse mundo ficcional com o terror gera assim um medo na gente. O autor consegue chegar nisso com muita facilidade. Voltando para a história, eles encontram esse colar, pegam esse colar e levam para casa, voltam para casa. Chegando lá, eles têm um lugar onde eles guardam esses objetos que eles saqueiam e eles colocam esse objeto lá. O problema é que fatos sobrenaturais começam a acontecer e esses personagens começam a ser perseguidos por esses fatos sobrenaturais. O personagem principal, em determinado momento, ele tá dormindo, ele ouve um bater assim na porta e uma risada maligna que não era de um ser humano. Ele vai perguntar ainda por Sir John, que é o amigo dele, o que estava acontecendo, se era ele. Ele falou, não, tava dormindo. A história vai se desenrolando dentro eles ouvindo latidos de cães e tudo mais. Chega um determinado momento que esse amigo dele é trucidado por uma criatura ainda não descrita, mas se entende que era um cão de caça sobrenatural. E esse amigo dele acaba morrendo e deixando um recado para ele de que possivelmente seria o colar de jade lá que eles encontraram, o objeto de jade, o amuleto, que poderia ser o causador dessa perseguição sobrenatural. Então o personagem principal resolve voltar para Holanda e devolver esse colar no túmulo, e quando ele abre o túmulo, ele encontra o cão de caça lá, como descrito no livro, com sangue e tudo mais, e existe uma descrição bem detalhada de como essa criatura se encontrava, segurando esse amuleto de jade na mão. E o autor, ele acaba sendo perseguido por esse pensamento dessa criatura, dessa experiência que ele teve, pelo pensamento e não pela criatura. E o fechado livro é o personagem principal não conseguindo conviver com esse pensamento e se suicidando. Quando eu leio isso, fica muito claro a ideia por trás de todos os contos do Lovecraft. Não existe um terror só por parte das criaturas, mas um terror por parte do sentimento que essas criaturas geram e o impacto que gera na vida dos personagens. Isso em cada conto que você lê, você percebe como esses encontros geram esse transtorno na vida das pessoas. Quando eu li isso daqui, a primeira sensação e ideia que eu tive foi de, cara, que história, conto bem escrito, ele é muito curtinho, tem a parte da narrativa difícil, mas é um conto legal e tem um desfecho que não é um desfecho feliz, né? Uma característica dos livros do Lovecraft. E aí eu me peguei pensando que talvez que lição a gente conseguiria extrair de dentro desse conto, o que a gente poderia utilizar na nossa vida. E algo que eu acho que a gente consegue extrair desse conto é o fato de que o Lovecraft, ele começa a narrar a história explicando como os personagens, eles estão numa busca infreável por algo que não é benéfico. Eles estão buscando cultos, coisas sobrenaturais, estão consumindo coisas que não são bacanas, coisas amorais. Essa citação de alguns movimentos aqui, como eu falei no começo, esteticistas, que envolvem coisas muito negativas. E os personagens, eles vão se perdendo nessa amoralidade e chega num ponto onde o que resta para eles é o suicídio, a morte e o suicídio, né? E a gente entra naquela ideia de que um abismo puxa outro abismo e de que talvez a busca infreável por coisas que não nos fazem bem podem nos levar a um caminho sem volta. Enfim, esse é um dos contos dos vários que existem no livro. É um livro muito interessante para você que gosta de ficção científica, que gosta de conhecer novos universos, gosta de conhecer novas mitologias. Existe toda uma construção de universo em cima dos contos do Lovecraft. E se você gosta desse tipo de história, se você tem coragem de ler esse tipo de história, fica aqui a recomendação do livro, deixando muito claro os dois pontos que eu falei. Apesar de serem histórias boas, é uma narrativa um pouco cansativa pelo vocabulário utilizado. Ainda assim, é um livro muito legal. E aí fica a pergunta:
HP Lovecraft Medo Clássico Volume 1 é digno da sua cabeceira? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, curtir, acompanhar os vídeos anteriores e ficar ligado para os próximos vídeos que vão sair. Muito obrigado e eu vou nessa. Fui!